Olá, povo de Deus, sábado da 16ª semana do Tempo Comum, Santiago, o maior. Celebrar Santiago é voltar-se para os inícios do cristianismo, para o grupo dos 12, para o tema do martírio. O Tiago que celebramos hoje é chamado de maior, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão do outro apóstolo João. O outro Tiago, o apóstolo, o menor, era filho de Cleofas e Maria, primo de Jesus. Tiago maior foi decapitado por Herodes Agripa por volta do ano 44. As leituras de hoje querem jogar luz no testemunho deste apóstolo tão importante para os primeiros cristãos. 2 Coríntios, capítulo 4, versos de 7 a 15. Este escrito paulino é mais uma coleção de pequenas cartas do apóstolo, e podemos distinguir pelo menos 3 partes que não apresentam uma conexão clara entre si. Capítulos de 1 a 7, capítulos 8 e 9, capítulos de 10 a 13. As relações de Paulo com a comunidade de Corinto são bastante conflitivas, daí grandes partes da carta mostraram o apóstolo se defendendo, afirmando seu apostolado e revelando sua confiança absoluta em Deus. No trecho de hoje, tal confiança é a base para Paulo suportar todos os sofrimentos advindos da missão, assim como Cristo também sofreu. Paulo começa mostrando a fragilidade do ser humano comparado a um vaso de barro, que nos lembra a descrição da criação narrada em Gênesis, mas também o oleiro descrito por Jeremias. Em seguida, Paulo se serve de 4 oposições bem concatenadas, revelando-se um sujeito passivo, a exemplo do sofrimento de Cristo. Diz ele: em tudo somos atribulados, mas não esmagados, confundidos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não aniquilados. E conclui com a oposição mais forte, que é entre vida e morte, condição do seguidor de Jesus. Trazemos sempre no nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifesta no nosso corpo. Para Paulo, a dor do sofrimento tem um caráter de fecundidade que gera vida para outros. Assim ele afirma: somos entregues à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Essa morte no corpo do apóstolo é para gerar vida aos corpos dos cristãos das comunidades. Aqui está a relação direta com o martírio de Tiago, uma morte geradora de vida para a igreja. Mas Paulo ainda vai além, tratando então de um dos temas mais caros para ele, a ressurreição. No fundo, quem sustenta a vida e a missão do apóstolo é a certeza de que a ressurreição de Jesus é o garante mais seguro da ressurreição daqueles que o seguem. Morte geradora de vida, pois alicerçada na ressurreição de Jesus, motivo de ação de graças. O Evangelho é Mateus 20, versículos de 20 a 28. O episódio do pedido de Salomé, esposa de Zebedeu, mãe de Tiago e João, para que seus filhos se sentassem um de cada lado de Jesus quando ele estivesse em seu reino, serve para Jesus explicitar o objetivo de sua vinda. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate de muitos. Também deixar claro para os discípulos que a única hierarquia admissível é a do serviço. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. No diálogo de Jesus com Tiago e João, Jesus faz alusão à questão do martírio, o cálice, o que aconteceria com Tiago uns 10 anos após a crucifixão e ressurreição de Jesus. Entre vós não deverá ser assim. Essa afirmação de Jesus deve ser a grande norma para a vida dos cristãos, sobretudo frente à prática despótica dos governos civis. Não se justifica na igreja, nas comunidades, uma prática autoritária,
como aqui descreve Jesus a seus discípulos. Ele diz: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Frente a isso, Jesus afirma: entre vós não deverá ser assim. Ora, esse discurso de Jesus serve para aplacar a pretensão de qualquer discípulo ser mais que o outro e serve também para acalmar os discípulos que ficaram irritados com o pedido de Salomé, mãe dos apóstolos Tiago, Maior e João. Muito importante esse texto porque ele nos ajuda a refletir sobre a questão do poder dentro da igreja. O que mais se ouve no interior da igreja é: a igreja não é uma democracia. O argumento mais usado é que, sendo ela uma instituição divina, tem a origem dos seus poderes no próprio Deus. É Ele quem confere os poderes na igreja. Portanto, não dá para chamá-la de democrática, pois seu poder não emana do povo. Até aí, essa distinção dá para entender, dá para compreender. O que não é aceitável é que ela, por não ser democrática, a exemplo de uma organização civil, seja autoritária e despótica, pois aí já estaria sendo contrária ao Evangelho. O teólogo Andrés Torres Queiruga trata muito bem desse tema. Vejamos o que ele diz. O que se pretende quando se nega que a igreja seja democrática? Se isso ocorre em sentido restritivo, supondo que em seu funcionamento institucional tem de ser menos que uma democracia, é algo falso e diretamente anti-evangélico, pois então se está insinuando que as relações intraeclesiais não devem ser tão igualitárias, participativas, livres ou tolerantes como as de uma sociedade democrática. O entre vós não deve ser assim foi compreendido pela comunidade, associado a outras orientações de Jesus. Por exemplo, quanto a vós não permitais que vos chamem rabi, pois um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Ou, a ninguém na terra chameis pai, pois um só é o vosso Pai, o Celeste. Ainda, nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós seja aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Queiruga também afirma: se alguém teima em dizer que a igreja não é uma democracia, só poderá fazê-lo legitimamente jogando alto. Não o é porque é muito mais que uma democracia. Se fôssemos capazes de concretizar minimamente tudo que o Cristo deu de instrução de exercício de poder em uma estrutura social, em um modo de governo, talvez fosse verdade que a igreja não teria por que ser uma democracia, pela simples razão de que avançaria muitos quilômetros. Deveria ser muitíssimo mais livre e participativa, muitíssimo mais eletiva e deliberativa. Os cargos deveriam ter muito mais flexibilidade. Ninguém ousaria mandar em ninguém. Desde que o Concílio Vaticano II definiu a igreja como o povo de Deus, salientando a igualdade de todos os cristãos em dignidade, convivemos com reações adversas de quem, apoiando-se no conceito paulino de que toda autoridade vem de Deus, se impõe fortemente sobre outros membros do povo de Deus em nome de sua autoridade recebida do alto. É importante historicamente se lembrar de que a autoridade civil também se entendia como que recebendo o mandato divino. Como diz Queiruga, na sociedade civil se foi compreendendo que a origem divina da autoridade não admitia nem que fosse hereditária e vitalícia, nem que estivesse além de todo e qualquer controle do povo, nem que não pudesse designar-se por eleição.
Considerando que a igreja não é idêntica à sociedade civil, mas que deve ser para o mundo um sinal de algo muito maior e melhor, podemos aceitar o princípio de que a autoridade vem de Deus, mas também podemos questionar o modo concreto de gestão desta autoridade. Ninguém, em sã consciência, pode admitir que uma gestão da autoridade eclesiástica tenha de ser pior que o modelo autoritário herdado do Império Romano ou de um tempo medieval. Fiquemos, pois, com a orientação de Jesus. Se o poder civil é usado para oprimir, que entre vocês não seja assim. São Tiago Maior, rogai por nós. Um beijo no seu coração.